Essa época do ano teoricamente, outono e inverno, né? Que seria um ar mais frio, mas aqui o nosso calor é intenso e aí a umidade está muito baixa, nível de deserto. Sim, é verdade. 10, 12% de umidade relativa do ar. Esse ano foi agravado, então, por essa queimada imensa que nós temos no norte, centro-oeste e nos países vizinhos, que formou uma nuvem, né? Virou um fog, uma verdadeira camada de poluição e que tem partículas que vão agredir as vias aéreas. De todos, dos pacientes, de todas as pessoas, de todas as idades. Lógico que os pacientes de risco são as crianças, os pequenos de 1 ano, 2 e os idosos, que têm um sistema de defesa, um ainda está se formando, o outro está já deteriorado. Então, é um grupo de risco. Agora, Ronaldo, que partículas, né, que substâncias são essas que as queimadas produzem e que podem causar aí malefícios para nós humanos? Essa fumaça, essa fuligem, ela tem muitas substâncias tóxicas, podemos falar o dióxido de carbono, o monóxido de carbono especialmente, que são muito agressivas para as vias aéreas. O mais importante é a população saber que 90% dessas partículas que estão aqui por cima, quando você acorda de manhã, parece fog de Londres, né? Mas na verdade de poluição, 90% penetra nas vias aéreas. Claro. Então é muito agressiva. Então vai provocar o quadro clínico de irritação nos olhos, ressecamento das vias aéreas, tosse seca, nariz entupido, uma sensação de dificuldade respiratória muito grande. Ronaldo, mesmo uma pessoa sem nenhuma doença pulmonar ou respiratória pode sofrer as consequências dessa fumaça, das partículas produzidas pela fumaça? Todos sofrem, todos sofremos, na verdade. Os pacientes que já têm doenças crônicas, como asma brônquica, rinite, o enfisema pulmonar, os pacientes cardiopatas que têm problemas cardiológicos também sofrem muito. Tem 2 tipos de agressão, uma agressão mais direta, quando estão muito próximos. Corumbá costuma ter um cinturão de queimadas muito próximo, então parece que o fogo está dentro de casa. Esse é o relato dos pacientes. Então essas pessoas sofrem uma agressão mais aguda. Então todos sofrem com esses sintomas. Ressecamento das vias aéreas, irritação dos olhos, falta de ar, tosse seca. Quem já tem as doenças vai acabar correndo o risco de ter crises da asma, crise da rinite, né? Então todos estão sofrendo com a inalação desses poluentes, Ricardo. E os pacientes que já têm as doenças respiratórias, como bronquite, como doenças pulmonares obstrutivas, quais são os riscos que essas pessoas estão expostas? Essas doenças são crônicas, nós já tivemos aqui, aliás, obrigado por mais uma vez. Imagina, é um prazer. Convite. Sempre é bom estar aqui, porque a gente leva orientação para a população. Asma brônquica, rinite são doenças crônicas que precisam de tratamento contínuo, até quando o paciente não está sintomático. Então, o que acontece? Nessa época que já está muito seca e mais a poluição, esse calor enorme, essas pessoas têm um risco maior de desenvolver, de entrar em crise, como nós falamos. Crise de rinite, que pode evoluir para uma sinusite, crise de asma com tosse, chiado, falta de ar, e até os pacientes cardiológicos, cardiopatas, que podem ter alterações de arritmia, hipotensão, com também reflexos bastante importantes. Então, quem já tem asma, rinite, doenças alérgicas crônicas, tem que tomar mais cuidado, otimizar, melhorar, talvez até reforçar o tratamento de manutenção preventiva para não entrar em crise nesse período tão conturbado, tão poluído. É importante nessa época fazer uma avaliação com o médico, né, pneumologista, com o clínico que acompanha, para que sejam dadas as melhores orientações, né, A ideia é essa, tentar, você está com o paciente num período bom, ele não está em crise, faz uso da sua medicação preventiva, geralmente se for asma brônquica, enfisema, especialmente medicação inalatórias, mas numa dose tranquila, mínima, para mantê-lo fora de crise e com boa qualidade de vida. Quando vem a agressão, tempo seco, baixa umidade e essa poluição muito agressiva, o paciente tem o risco de entrar em crises. Então,
ele precisa reforçar, procurar o pneumologista para ajustar o tratamento para dificultar, evitar que ele entre em crises. Mas ele é muito sensível a isso. Agora, quando é que o paciente percebe que alguma coisa está saindo do controle e pode vir uma crise aguda respiratória? É uma oportunidade muito significativa para a gente orientar os pais, aos pacientes, as mamães, porque são duas situações. A primeira é o incômodo imediato que você tem, como eu disse, irritação dos olhos, nariz escorrendo, tosse, quem já tem asma pode tossir um pouco mais, chia o peito um pouquinho, fica um pouco mais cansado. Então vamos hidratar, vamos usar medicação de resgate, vamos diminuir essa crise, mas vamos ficar tranquilos ali observando. Os sinais de preocupação é quando você começa a ter sinais de desconforto respiratório, falta de ar, você percebe que o paciente está com dificuldade de respirar, associado a uma dor de cabeça e muitas vezes a náuseas. Então, se você tiver com náusea, com ânsia de vômito, dor de cabeça, e a mãe, o pai ou o próprio paciente, o cônjuge, marido, mulher, se perceber que existe um desconforto, respiração dificultosa, esse paciente precisa ir para o pronto atendimento. E aí vem a oportunidade de dizer o seguinte, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão procurando as unidades de pronto atendimento de hospitais públicos e privados sem necessidade. Começou uma tossinha, uma falta de ar, o nariz escorrendo um pouquinho, está tendo muita virose também, sabe, Ricardo? É verdade. Resfriados, gripes fortes, a própria covidinha ainda tem um pouquinho aí, mas são viroses leves. Não corra para o hospital. Virose não tem antibiótico. Virose não se toma cortisona. Eu estou preocupadíssimo, Ricardo. As pessoas vão para o ponto de atendimento, saem com uma receita para tratar um resfriado comum, com cortisona, prednisona, 20 miligramas de 12 em 12 horas, azitromicina, 5 dias, ou amoxicilina e clavulanato. É um verdadeiro carimbo. Para quem não precisa, então, da resistência aos antibióticos, e o corticoide numa virose pode diminuir as defesas do paciente. Então, vamos procurar o hospital quando houver, recordando, desconforto respiratório, dor de cabeça, náusea, vômitos, você vê que o paciente respira com dificuldade, aí sim, procurar o serviço de urgência. Agora, Ronaldo, as infecções também podem aparecer nesses pacientes, não é? Já é uma época tradicional, outono e inverno, aumentar as viroses das doenças respiratórias, as internações inclusive. Por que ocorre isso? Nós temos nessa época, com o ar seco, quando era frio, mas no verão muito grande, essas variações são muito pequenas, também irritam muito. Mas o tempo seco, a baixa umidade do ar, resseca a mucosa das narinas, especialmente narinas, e toda a via aérea, os brônquios também, mas aqui é a porta de entrada. Resseca, fica com caquinha, você vê que está difícil de respirar, por isso a gente sugere usar muito soro fisiológico, lavar as narinas várias vezes ao dia. E ingerir muita água, né? A hidratação fundamental. Então, tomar muito líquido, roupas leves e hidratar as narinas. Quando resseca as narinas, ocorrem pequenas fissuras, machucadinhos no nariz. E é por essas fissuras, às vezes até sai um pouquinho de sangue, que penetram os vírus e as bactérias. Então podem surgir os resfriados, que são infecções virais, a gripe, a influenza, ou até bactérias oportunistas que vão provocar uma sinusite ou uma pneumonia, que aí sim necessitam de antibiótico terapia. Ronaldo, o uso das máscaras pode, de alguma forma, ajudar nessa época do ano? É uma pergunta que todos estão fazendo, porque a pandemia gerou aquele pânico, né? Nos ensinou, mas hoje ela não tem nenhuma utilidade com relação à transmissão de infecções virais. Gripes, resfriados, nada. Entretanto, não essas mascarazinhas que a vovó faz em casa, bonitinha, de vermelhinha, de bolinhas brancas, não. Isso não adianta nada, vai dificultar a respiração. Mas para quem está muito próximo a uma zona onde tem muita poluição, vou dar um exemplo de Corumbá de novo, onde você vê a fuligem penetrar, aquelas pessoas que trabalham na rua, que têm que sair, porque o ideal é ficar em casa.
fechada e com umidificação. Mas quem tiver que enfrentar realmente a poluição, as máscaras profissionais, a famosa N95, Essa que sim, você né, põe, Ronaldo? ela vai proteger, vai diminuir a quantidade de fuligem e de substâncias tóxicas que você vai respirar lá na rua. Então, para sair, para enfrentar esse momento, a máscara pode ajudar sim. Em casa, não. Os purificadores de ar, os umidificadores podem contribuir bastante também, né, Ronaldo? Diante da poluição, especialmente, e juntando com o ar seco, a recomendação é ficar mais em casa. Se for sair, ginástica, parques, bem cedinho ou à tarde, evitar sair entre 9 da manhã e 4 da tarde, mas em casa usar os umidificadores. Até os preços caíram muito. Bastante, é verdade. Isso ajudou muito o acesso. Mas, para quem não tem os umidificadores, que é muito importante, você pegar uma vasilha, várias vasilhas de água, distribuir pela casa, pela sala, no quarto que você dorme, molhe uma toalha úmida, deixa em cima dessa vasilha, coloca na persiana da janela, ajuda até a não penetrar a fumaça e as fuligens, a melhora da umidade relativa do ar ajuda bastante. Então você ou usa o umidificador, ou você pode usar esses truques das vasilhas com água ou toalhas, que ajudam a melhorar a qualidade do ar. Mas, Ronaldo, além do sistema respiratório, essas fumaças, as fuligens, a poluição podem também afetar outros sistemas do nosso corpo, não? Como eu disse, são dois tipos, duas agressões. Primeiro, a intoxicação aguda, né? Então, uma queimada muito recente, muito próxima, esses problemas mais agudos, tosse, coceira, prurido nos olhos, lacrimejamento, ressecamento, são os sintomas mais agudos, sabe, Ricardo? Agora, a poluição, a fumaça, ela crônica ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela provoca doenças pulmonares importantes. A principal causa do enfisema pulmonar, todos sabem, é o cigarro, verdade, é o tabagismo. E depois eu queria dar um alerta sobre o cigarro eletrônico. Nós estamos fazendo essa campanha no Brasil todo, sempre lembrando que é possível. Mas antes disso, lembrar que se o cigarro, a inalação do tabaco, causa 95% dos casos de enfisema, aquelas senhoras que trabalham no interior nas fazendas, na beira do fogão de lenha, que trabalha desde de manhã para fazer a comida, o café, o almoço, o bolinho da tarde e o jantar para a família que vai para a lida, essa exposição à biomassa, ou seja, poluição da fumaça do fogão de lenha, também causa o enfisema. Então, esse é um problema de longo prazo e um lugar muito poluído, a poluição atmosférica também provoca as doenças pulmonares crônicas. Quanto ao cigarro eletrônico, é bem simples. Atenção, jovens, nós estamos hoje com uma situação, Ricardo, que 90% dos usuários de vape ou de pods têm de 15 a 25 anos. É verdade. E não vicia mais do que o cigarro comum, porque tem cigarro eletrônico que tem mais nicotina, que é o que vicia, do que o cigarro. Não faz mal para a saúde, não dá câncer. Tem a combustão do formaldeído, que dá câncer também. Então, a indústria tentou enganar a população para usar isso para substituir o tabagismo. Nenhum dos dois é bom. E o cigarro eletrônico é muito perigoso. Agora, o que está nos chamando a atenção, e vale o alerta, é que, como são jovens, nós estamos, na verdade, criando uma legião de jovens que vão ter doenças pulmonares crônicas, enfisema, câncer de pulmão. Imagina só, DPOC, né? Com 35, 40 anos. Uma tragédia. Então, é preciso que as autoridades, assim, promovam políticas públicas e os jovens se conscientizem, larguem disso, porque nós estamos criando uma geração de futuros pacientes com doenças pulmonares crônicas. Agora, Ronaldo, a condição climática mundial tem piorado significativamente. O Brasil não é diferente. O que é que nos espera? Umidade cada vez menor, calor cada vez mais intenso, em alguns lugares chuvas intensas. A gente está ficando muito preocupado, né? Eu gostaria de ter uma boa resposta.
Mas a constatação me preocupa muito, porque a gente já conversa sobre mudanças climáticas e escutamos isso há algum tempo. E todo ano é igual. Todos os anos, eu tenho 42 anos de formado, outono e inverno tem mais crises de bronquite, de asma, de resfriados, doenças respiratórias. Mas esse ano, especialmente, a associação de queimadas, e não é queimada só no Brasil, né? É no Porque mundo. O problema é que as autoridades ficam politizando os problemas. Isso é Na Califórnia, que é o estado mais erro, né? rico dos Estados Unidos, onde moram os grandes astros do cinema, é o lugar que mais pega fogo, e dentro da casa dos artistas. Europa também. Europa não tem nem mais vegetação, por isso que esse interesse pela nossa Amazônia. O fato é que está mudando sim, Ricardo, e mudou muito rápido. Verdade. Então você soma o clima, quando muda 2 ou 3 graus acima ou abaixo, o oceano muda, e você então tem não tem mais a chuva boa, ou é uma tempestade que nem houve em Porto Alegre, ou essa seca horrorosa que nós estamos vivendo. E o período maior. Além disso, o risco de incêndios que vai poluir a qualidade do ar com a poluição. Então, isso necessita de medidas urgentes, mas de médio e longo prazo, de conscientização, políticas públicas, reflorestamento, substituição da energia, especialmente fora, por energia limpa. Então, são medidas que a gente vê isso todo dia, toda hora. Mas, sinceramente, tem muito discurso e pouca ação. Essa atitude, né? Essa atitude. Agora, quanto isso, o que é que nós devemos fazer com a nossa saúde? Como é que a gente faz para proteger? Nós temos que enfrentar essa situação. Então, por exemplo, vamos rapidamente. Cuidado especial nos extremos. As crianças e os velhinhos. População de risco para essas situações ruins, asmáticos, paciente com hipertensão, doenças do coração, tem bronquite, tem asma, temos que tomar algum cuidado. Para quem precisa sair, procurar usar um protetor, a máscara ajuda quem tiver que enfrentar uma poluição muito intensa de queimadas com fuligem, ela ajuda a diminuir. Boa alimentação, evitar aglomeração, tomar muito líquido, estar muito bem hidratada, ter as suas vacinas em dia e vamos em frente, procurar umidificar o ambiente quando ficar em casa, sair menos. Fechou a casa, você diminui a poluição, então mas você tem que usar os umidificadores. Claro. Se não tiver as vasilhas de água com toalhas para melhorar a umidade relativa do ar. E vamos enfrentar e esperar que os responsáveis possam fazer medidas no mundo todo que possam diminuir, senão o futuro não me parece que vai ser muito agradável. Se o clima está mudando consiga reverter rapidamente. Eu agradeço